conhecimento de seus direitos trabalhistas é fundamental para garantir um ambiente de trabalho justo e saudável. Ao conhecer e defender os seus direitos, os trabalhadores contribuem para melhorar suas condições e assegurar a dignidade no exercício de suas funções. Por isso, não hesite em buscar ajuda através do sindicato que te representa, sempre que sentir que seus direitos estão sendo desrespeitados. Informe do Trabalhador. Oferecimento Sindipetro NF. A Unimed Campos está comemorando 33 anos de excelência em serviços de assistência médica. Desde a sua fundação, toda a nossa equipe se dedica com paixão a cuidar da saúde e bem-estar da nossa região, sempre com compromisso, respeito e qualidade. Celebramos e agradecemos a confiança e parceria de todos os médicos cooperados, colaboradores e beneficiários. Unimed Campos. Pode contar. Toda a riqueza da cana-de-açúcar é transformada em sonhos pela Coagro. Sonhos de quem produz, de quem trabalha e de toda uma região que cresce e se desenvolve. Coagro, gerando muito mais do que renda, mais que desenvolvimento, gerando esperança. Coagro, referência na produção de açúcar e etanol. 7h53. Finalmente conseguimos a conexão com o Dr. Cláudio Henrique da Cruz Viana, nosso convidado, advogado campista, procurador de justiça e presidente reeleito da Amperj para o terceiro termo, 2025 e 2026. E eu volto aqui a conexão com o jornalista Luísio Abreu Barbosa e dando as boas-vindas aqui no Folha no Ar, no dia 2 de julho de 2024, ao Procurador de Justiça e presidente reeleito da Amperj, Cláudio Henrique da Cruz Viana. A sua reeleição aí para um terceiro mandato no dia 10, no último dia 10. Dessa vez você concorreu em chapa única. É uma associação muito importante, né? O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O que você considera como os seus principais marcos nesses dois mandatos e quais são os seus objetivos para o terceiro? Bom dia. Bom dia, Luísio. Bom dia, Cláudio. É o Cláudio que está aí, não é? Não, é o Marco Antônio. Ah, Marco Antônio. Está aparecendo o nome aqui, Cláudio. Bom dia a todos. Desculpe aí o contratempo tecnológico, né, que fez a gente demorar um pouco para ingressar. É uma alegria participar desse programa tão importante para Campos e não deixa de ser uma maneira da gente matar a saudade aí da terra, né? De estar presente, não fisicamente, tão diretamente, mas aí pelos meios eletrônicos a gente conseguir chegar a essa terra que a gente tanto gosta. Pois é, a gente foi reeleito, né, já pela terceira vez para a Associação do Ministério Público, presidência da Associação do Ministério Público do Rio de Janeiro, que é uma instituição muito importante, considerando o Rio de Janeiro, né, é uma instituição que completa em breve 80 anos, então é possível verificar que é uma instituição que já existia quando o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, então é uma responsabilidade, uma honra e uma responsabilidade poder estar à frente dessa instituição. A Associação do Ministério Público, eu costumo dizer, apesar de ser uma associação de classe, de ser uma instituição privada, como todas as associações, nós não deixamos de ser Ministério Público. Então, a gente tem que percorrer, vamos dizer assim, os dois lados, né? O lado de uma instituição privada que tem compromissos com os seus associados, de defesa das prerrogativas dos membros do Ministério Público, mas também de uma instituição que tem um compromisso público, uma instituição da sociedade civil, que precisa também participar dos movimentos da sociedade civil, com os cuidados
que os membros do Ministério Público devem ter em algumas áreas, né? Por exemplo, questões políticas, que a Constituição proíbe que a gente participe, né, de questões como essa. Eu posso dizer o seguinte, que é um novo mandato que vai se iniciar o ano que vem ainda, mas de continuidade. Acho que o fato da gente estar sendo reeleito é um sinal de que a classe, né, os membros do Ministério Público do Rio de Janeiro, promotores, procuradores, ativos e aposentados, estão mandando um recado de que o caminho que nós temos trilhado é o melhor caminho. Eu poderia dizer assim, você me perguntou assim, quais seriam os melhores feitos, tal. Eu acho que nós tivemos aí nesse período, Aloysio, duas situações ou duas ocasiões que foram ocasiões bem importantes para nós, membros do Ministério Público. Um é no âmbito nacional, né, um evento aí no âmbito nacional, que foi uma PEC, né, um projeto de emenda constitucional de número 05, que ela seria muito ruim para o interesse público, para o Ministério Público, por interesse público, porque ela tirava a autonomia dos membros do Ministério Público para agir. Então seria um grande retrocesso. Nós tivemos que trabalhar fortemente para impedir essa emenda constitucional. E obtivemos êxito graças à ajuda principalmente da imprensa, tá? E outros órgãos da sociedade civil, no sentido de esclarecer, mostrar o que estava acontecendo, que aquilo seria muito ruim para a sociedade brasileira. E um outro momento que tivemos também importante aqui no estado do Rio de Janeiro foi a reforma da Previdência Estadual, que nós trabalhamos junto com outras entidades de classe, das carreiras da magistratura, da defensoria, da Procuradoria do Estado e outras carreiras do Estado, mostrando os retrocessos, os erros, aquilo que a gente entendia que seria prejudicial, notadamente para o servidor público do Estado, e que era possível compatibilizar os interesses, né? A necessidade de se fazer uma reforma, os tempos vão mudando e as questões previdenciárias acabam precisando ser atualizadas pelo interesse público, a gente compreende isso, mas garantindo aos servidores, aqueles que já estão muitas vezes há anos, né, no serviço público, que eles não sejam surpreendidos com regras novas que mudem totalmente, né, o jogo que já vem sendo jogado, né? É uma mudança de regra durante o jogo que está sendo jogado. E a gente também foi exitoso, conseguimos um diálogo muito importante, muito bom com o Parlamento Estadual e acreditamos que a reforma ela veio numa medida razoável para o interesse dos servidores e para o próprio interesse público. Você estabeleceria você chegou a falar isso durante a campanha, e você tem alguma meta estabelecida para esse terceiro mandato? Alguma coisa que você não tenha feito nos dois primeiros que você deseja fazer nesse terceiro? Assim, hoje a gente vive, Aloysio, acho que na sociedade como um todo e no Ministério Público, um grande desafio que é a questão da compatibilidade dos meios, vamos dizer assim, eletrônicos, virtuais, né, de participação dos membros do Ministério Público, do Judiciário, enfim, nos processos, né? Hoje os processos eles são todos eletrônicos, o que é importante e é bom sob o ponto de vista de agilidade. Durante a pandemia, fomos todos obrigados a realmente assumir esse novo papel, né? Fazendo, por exemplo, audiências virtuais, atendimentos, reuniões, muitas delas através desses meios, né, como nós estamos usando aqui agora. E hoje o desafio do Ministério Público, e digo do Ministério Público brasileiro, é tentar encontrar uma medida para isso, né? Porque ao mesmo tempo que muitas vezes a tecnologia ela nos aproxima, acho que hoje é um bom exemplo, né? Estou aqui no Rio de Janeiro, isso está nos aproximando, mas a gente também não pode se distanciar do contato com a sociedade, né? O Ministério Público, assim, a grande missão do Ministério Público é defender o interesse público, defender o interesse da sociedade. São aqueles interesses
chamados indisponíveis, aqueles interesses mais importantes da sociedade. E para a gente fazer isso, a gente precisa manter o contato, né, com a população, com os organismos da sociedade civil, as ONGs, enfim. Precisamos estar de perto, ouvindo todos esses componentes aí da sociedade civil. Então nós temos que ter um cuidado para, a pretexto de ganharmos agilidade, tempo e encurtar a distância, acabar nos distanciando desse novo papel. Então a gente pode dizer que a associação do Ministério Público, hoje ela está muito empenhada para, junto com os colegas, a gente tentar regulamentar o trabalho. Isso não é regulamentado ainda no Ministério Público, regulamentar esse trabalho que a gente chama de trabalho remoto, né? Aquele que não é necessariamente lá no órgão físico da promotoria. Então, a gente pode dizer que esse é um dos grandes assuntos que vão demandar da associação e dos seus membros um grande esforço, né, para se chegar a um bom termo. Então, você falou dessa tentativa do Congresso de tentar limitar, polir, podar as prerrogativas do Ministério Público, que realmente ganhou muito poder a partir da Constituição de 1988, né? Um poder que antes talvez não tivesse. Isso veio muito como um refluxo da política, uma reação política após o período da Lava Jato, né? Você tem tentativas de migração do Ministério Público para política, como o Dallagnol, que enfim, depois foi julgado, enfim, acabou perdendo o mandato. A gente estava discutindo, e esse é o tema do próximo bloco, acho que pode adiantar, antes de você entrar, essa crise entre poderes no Brasil, né, que vem se arrastando. Né? Como é que você vê isso enquanto cidadão e enquanto procurador de justiça? O primeiro tópico aí que você comentou, né, do pós-Lava Jato. Na verdade, eu acho que também, né, acho que a sua afirmação está correta. Isso realmente, o pós-Lava Jato trouxe reações por parte do Congresso, mas mesmo antes, eu me lembro aqui daquela PEC 37, que era uma proposta de emenda constitucional que limitava o poder de investigação do Ministério Público. E aquilo coincidiu lá em 2013 com aqueles movimentos, né, que foram feitos nas ruas, que começou com aquela história da passagem de ônibus, e aqueles movimentos adotaram, vamos dizer assim, a defesa, uma das pautas acabou sendo a defesa do Ministério Público. Mas você vê, isso é antes da Lava Jato. Jornada de junho. Isso, foi antes da Lava Jato. Então, quer dizer, essas reações contra o Ministério Público, contra o trabalho do Ministério Público, elas já vêm acontecendo, né? Eu sempre costumo dizer que o trabalho do Ministério Público sempre incomoda. É difícil a gente agradar os dois lados, né? Normalmente a gente se posiciona a favor de um e contrário a outro lado. Então sempre alguém fica descontente com o trabalho do Ministério Público. Então essas reações, elas são importantes, né? Ou seja, a gente controlar essas reações, né, melhor dizendo, é muito importante, e mostrando sempre através do diálogo, né, da transparência, da defesa de princípios. Isso é fundamental. Qual é o papel do Ministério Público? Essa migração para a política, Aloysio, você deu aí o exemplo do Dallagnol, mas se eu te perguntasse, né, e perguntando a mim mesmo, quem mais, né? Quem são os membros do Ministério Público que foram para a política, que largaram o Ministério Público e foram para a política? No próprio judiciário também, né? Poderia falar do Moro, poderia falar do ex-governador Witzel, mas são casos muito pontuais. A verdade é que são casos muito isolados, né? Porque a Constituição Federal nos veda, todos eles, né, para irem para a política, tiveram que deixar o cargo, né? Já houve uma época que você podia ficar licenciado um período para concorrer a cargo político. Hoje nem isso é possível. Então, o membro do Ministério Público, da magistratura, que queira ingressar na política, ele precisa pedir exoneração do cargo, deixar o cargo que ele ocupa
para então fazer uma carreira política. Então não vejo isso assim como um grande problema, uma grande questão de ter muitos membros do Ministério Público migrando para a política. Não me parece que isso tenha acontecido. E o último tópico que você falou, que é essa questão da crise dos poderes, né? Não sei nem se tem tempo da gente falar nesse bloco, né? Eu acho que é uma questão complexa, realmente, sob o ponto de vista objetivo, não é uma consideração minha. Acho que objetivamente o Supremo tem realmente ido além, né, sob o ponto de vista quase que legislativo, das funções, vamos dizer assim, tradicionalmente desempenhadas pelo Poder Judiciário. Não sei se a gente tem tempo nesse bloco ainda de aprofundar esse... Podemos sim, esse podemos. assunto, mas me parece que sim, né? Infelizmente, está tendo aí um descompasso entre o exercício dos poderes, o que é muito ruim para o Estado brasileiro, é muito ruim para as instituições, né? Nada melhor para as instituições é elas cumprirem o seu papel dentro do que a Constituição estabeleceu para cada uma delas, né? Então ninguém pode pensar em querer ter atribuições que não são suas, que a Constituição não outorgou, vamos dizer assim, a cada uma dessas instituições. Eu estava conversando com o Marco, tentando fazer uma hora, e também para deixar o ouvinte, o telespectador, sem um programa. Então, estamos a jantar aqui e conversando dessa coisa agora, que eu fiz um preâmbulo com o Marco. Você teve crise de poderes claramente estabelecida no governo Bolsonaro, entre o executivo e o judiciário. Você teve também entre o executivo e o legislativo, mas isso mudou quando a Tolira entrou. Saiu o Rodrigo Maia, entrou a Tolira, isso foi pacificado, né? Aí, orçamento secreto, enfim, mas o fato é que foi pacificado. Mas a crise do executivo com o judiciário, com o Bolsonaro, alcançou graus de enfrentamento aberto, né? Palavras de baixo calão, eu não vou cumprir decisão judicial, enfim. Sai Bolsonaro, entra o governo Lula, claramente gás escaldado tem medo de jogar quente, né? Claramente tentando refazer os laços com o judiciário. O Lewandowski no Ministério é uma prova inequívoca disso, que após ter se aposentado do STF, né? Que é amigo dele de longa data, desde lá do São Bernardo do Campo, era amigo dele, mulher dele, Marisa também. Enfim, pacificou a relação executivo-judiciário e abriu-se agora uma nova crise do legislativo com o judiciário. Essa decisão do Supremo de tentar quantificar a quantidade de cannabis que alguém pode portar para que você seja julgado ou considerado, tanto pela autoridade policial, quanto pelo promotor, quanto pelo juiz, como usuário ou traficante, né? Lógico, uma série de tipificações além da quantidade que vão caracterizar isso. Mas, enfim, abriu uma crise tremenda. O Rodrigo Pacheco, que é advogado, presidente do Congresso, protestou contra isso, né? E a crise está aberta. Ou seja, mudou a bandeira ideológica do governo, mas a crise de poderes continua sendo a tônica do Brasil. Como é que você vê isso? Eu acho assim que primeiro a gente tem que entender a tal da judicialização da política, né? A judicialização da política, originariamente, a ideia disso é uma evolução, né? Se pegarmos aí as constituições sociais e a legislação toda que garante os direitos sociais que vieram acontecendo ao longo dos anos, elas trouxeram o judiciário para discussões que tradicionalmente não seriam do judiciário, né? Então, a partir do momento que você tem direitos sociais, direitos trabalhistas e outros tantos, por exemplo, que a Constituição Federal hoje prevê, isso coloca o judiciário, né, como um todo,
em discussões que tradicionalmente eram feitas pelos outros poderes. Bom, até aí, ok, porque realmente, se nós temos leis tratando de assuntos sociais, né, de garantias individuais, garantias diversas aí que a Constituição nos dá, isso acaba tendo conflito, porque esses direitos podem ser violados, podem não ser cumpridos, e o judiciário acaba sendo chamado para intervir nessas questões. Então, essa é a ideia original da judicialização da política. A questão é quando essa judicialização da política, nesse sentido, ela passa para o tal ativismo judicial, que é o judiciário que, tradicionalmente, pela sua essência, é um poder inerte, né? No direito, é uma frase que ne proceda iudex ex officio. O judiciário, ele não age de ofício, né? Ele só age quando provocado. E o ativismo judicial é exatamente quando o judiciário começa a tomar atitudes que não são pura e simplesmente de uma provocação que é feita a ele. Acho que nesse processo todo há uma grande contribuição, olha que interessante, dos próprios partidos políticos, porque muitas vezes eu falo como Ministério Público também, trabalhando como promotor, né, mais como promotor do que como procurador. Quantas vezes eu não fui, não houve uma representação que chegou para mim feita por um outro partido político contra um adversário. Então, muitas vezes os próprios partidos políticos, quando é do seu interesse próprio, eles judicializam ou propõem ações diretas, né? Ações no Supremo Tribunal, ações diretas no Judiciário, ou representam o Ministério Público para o Ministério Público propor essas ações. E aquela história, né, no direito que a gente costuma dizer, tem coisas que no varejo podem parecer ótimas, mas no atacado é um problema, né? Então são aqueles precedentes que você, naquela situação, pode ser uma coisa maravilhosa, mas no todo é muito complicado. Eu posso dar aí alguns exemplos do judiciário, né? Acho que um exemplo bem forte foi quando o Supremo Tribunal Federal acabou dando uma interpretação extensiva, né, na lei que previa discriminação racial, para entender como crime também a homofobia, né? Não que nenhum de nós aqui ache que não deva ser crime, que não tenha que ser punido severamente, né, que isso é inadmissível, mas não caberia ao judiciário. Isso aí, eu fui professor de penal durante muito tempo, né? Eu teria dificuldade para explicar para meus alunos, né? Uma das primeiras aulas de direito penal é que que é o princípio da legalidade estrita, né? No direito penal, o que não está na lei definido como crime não pode ser considerado. Não cabe interpretação extensiva de um crime para considerar outras situações como crime. Então, até situações como essa, que pode até ter um consenso positivo que deveria ser crime, mas deveria vir através do Congresso, né? E não através, a meu ver, com todo respeito às opiniões encontradas, mas não através de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Bom, mas como aquela decisão foi uma decisão que pode ter nos agradado quanto ao mérito, quanto ao objetivo dela, né, de impedir a discriminação, mas isso é um precedente para que, imagina, o Supremo Tribunal Federal possa legislar sobre direito penal, né, tirando do legislador, e sobre outras questões também que acabam acontecendo, né? E é isso. Aí, quando a decisão ali no varejo nos agrada ou agrada determinada corrente político, as pessoas aplaudem, sem se dar conta que aquilo ali pode ser um precedente para que outras decisões que de alguma forma avancem sobre um outro poder, como o do legislativo, possam acabar vindo futuramente. Então, assim, eu acho que é uma questão muito complexa, né, porque de alguma forma ela acaba sendo estimulada pelos próprios poderes políticos, pelos partidos políticos, muitas vezes também por uma omissão do Congresso em legislar,
né, por um lado ou por um outro. Agora, é claro que também, né, a gente tem que considerar o seguinte, que o legislador ele pode não querer também, né, tratar de um determinado assunto naquele momento. Ninguém pode obrigar o legislador a tratar de todos os assuntos que a gente queira, né? Isso também é uma opção, né? Mas repare como o assunto tem diversos, né, o viés do assunto ele é variado, né? Porque não é só o judiciário que avança, é o judiciário que muitas vezes é provocado, é a sociedade que aceita determinados avanços, ou setores da sociedade, quando esses avanços são convenientes, sem se dar conta que depois outros avanços podem vir, e o Congresso, que às vezes não se posiciona quando deveria se posicionar, e por aí a coisa acaba desandando, né? Desculpa, deixa o áudio aqui, deixa o áudio. Paulo Henrique, essas crises institucionais, de poderes, elas têm alcançado estertores, né? Essa coisa que você colocou, de que assim, a gente não pode, o judiciário legislou, mas a decisão agrada a gente, então pode. É aquela coisa, a isonomia, né? A decisão, o princípio vale para uma coisa, vale para outra, né? Vale para aquilo que te agrada e aquilo que te desagrada. Isso também não poderia estar assim, os ataques à democracia no governo Bolsonaro e ao próprio Supremo, o presidente dizer que não vai cumprir decisão judicial, é um precedente que nunca foi aberto, nem para o ditador, né, assumido. Você tinha pelo menos uma aparência de institucional, né? Você procurava manter a aparência, né? E, assim, tentativa de golpe de Estado, segundo as investigações da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, né? Vamos esperar o julgamento, mas já tem pessoas já cumprindo pena, né? Por isso. O Supremo parece ter sido, e aí visto por muita gente, aqui e fora daqui, fora do Brasil, uma espécie de garantidor da democracia em tentativa de ataque a essa democracia, ao Estado Democrático de Direito. E, a partir daí, será que o Supremo não está achando que ele, assim, como é que eu vou falar isso? Mas, no popular, que ele é mais do que ele é ou do que ele deveria ser, ele não está querendo, de repente, resgatar um poder moderador lá de Dom Pedro, lá do Brasil Império, para si avocar essa prerrogativa? Da mesma maneira que é indesejada no Executivo, ela não é desejada também no Judiciário? Com certeza. Acho que é aquilo que eu tinha falado antes, né? O papel dos poderes tem que ser cumprido dentro do que a Constituição estabelece para cada um deles, né? Há uma teoria que traz para o Poder Judiciário, para as Cortes Constitucionais, que elas têm um papel, muitas vezes, de defesa de minorias, que o Congresso, por ser um órgão majoritário, talvez ele não pudesse cumprir. Mas isso é um assunto complexo, quase filosófico, né? Então, assim, o Congresso, como atende a maioria, o interesse da maioria da população, né? É a representação ali da maioria, muitas vezes ele pode agir contra interesses de minorias. Então, o judiciário, né, em alguns momentos, ele poderia, eu estou falando segundo essa teoria, né, que eu já ouvi, inclusive, alguns ministros do Supremo em votos ou até em discurso, porque isso também é uma outra moda, né, a coisa da mídia, né, e até alguém brinca que a gente, hoje a sociedade conhece os 11 ministros, o nome dos 11 ministros do Supremo e não conhece os 11 jogadores da seleção, né? O pessoal costuma falar isso, né? Então, a gente acaba ouvindo essa justificativa, né? Que caberia ao Supremo Tribunal Federal, quando percebesse que o direito de uma determinada minoria não tivesse sendo bem defendido pelo legislador,
ele pudesse vir ali complementar, vamos dizer assim, essa defesa. E aí temos alguns exemplos, né? Por exemplo, quando o Supremo reconheceu o casamento civil, o casamento civil não, o casamento de pessoas do mesmo sexo, né? Como casamento. Isso foi um grande debate, se era família, se não era, se a Constituição permitia, não permitia. E a gente percebe que, se dependesse do Congresso Nacional, talvez isso nunca fosse votado, nunca fosse regulamentado, porque a sociedade brasileira é uma sociedade conservadora, essa é a verdade, né? Tanto que esses temas de costume é difícil que pelo Congresso se avance, então o Judiciário acabaria vindo, né, como um órgão de defesa desses interesses, meio que colocando as coisas nos seus lugares. O problema todo é a medida, né? Então, até que ponto há essa legitimidade, e isso realmente faz parte do sistema de freios e contrapesos entre os poderes, né, que é um balancear o outro, complementar o outro, ou quando acaba que um poder ele avança demais, né, tirando do outro poder o papel que caberia a ele cumprir, né? Acho que, assim, a gente viveu aí recentemente realmente uma crise, acho que foi naquele período eleitoral, né? E que a gente continua vivendo hoje, de muito radicalismo, inclusive, da impossibilidade, às vezes, da gente conversar determinados assuntos, de manifestar uma opinião diferente. Isso serve para os dois lados, né? Serve para aqueles que defendem, assim, aquele discurso do politicamente correto, que é um discurso que precisa ser feito, né? Faz parte, é preciso que as pessoas se reeduquem em determinadas maneiras de se comportar, de comentar. A gente percebe, né, que a sociedade tem avançado nesse sentido, né? Então, de um lado, né, tem isso, e por outro lado você também tem o radicalismo, né? Porque você acaba virando uma que é aquela coisa da corda, né? Cada um puxando para um lado, e aí você não consegue, às vezes, conversar ou dar uma opinião que, por exemplo, fuja um pouco daquilo que está na cartilha do politicamente correto, né? Não como uma maneira de expressar uma discriminação, mas uma maneira de conversar determinados assuntos, né? Enfim, há pouco tempo conversávamos algum assunto de assédio, né? Enfim, um assédio sexual, né, de um homem com relação a uma mulher, um caso grande aí que não foi nem no Brasil, né, que aconteceu, e discutíamos numa mesa assim, e aí alguém falou, olha, que bom que a gente está podendo conversar sobre isso, que é discutir, houve o assédio ou não houve o assédio, porque tem determinados momentos que você não consegue nem conversar. Em se tratando de assédio, houve assédio sim, se você falar contra, você é machista, você é misógino, né? É claro que você pode ser machista e misógino na sua maneira de tratar aquele assunto, da sua concepção com relação àquele assunto. Mas o que é muito ruim é você poder não conversar, até para se reeducar, para você, né, mudar seu posicionamento. Então, são esses radicalismos que eu acho que não contribuem, né, pro avanço da sociedade. Isso acaba se refletindo nos poderes, né, nas relações executivo, uma hora executivo supremo, executivo congresso. Executivo e congresso acabam se entendendo, né? Você deu aí um exemplo, acabam se entendendo, talvez não da maneira mais republicana, infelizmente, mas se entendem. Mas executivo supremo, acho que isso tem ficado mais, ou Supremo Congresso, como você falou aí nesses exemplos. Marco, acho que seu áudio está sem áudio. Porque com o microfone aberto, ele gera o som ambiente que pode atrapalhar a conversa de vocês. Não, nós vamos agora então a um pequeno intervalo, vamos fazer um intervalo para que a gente possa ter um bom espaço para o último segmento. Ok, Aloysio? Ok. 1.000 empresas credenciadas para benefício dos associados.